Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.tvosasco.com.br, também em www.secor.org.br e pelo canal 6 da operadora Cabonet. Hoje, para falar aqui conosco sobre as lutas dos trabalhadores no Congresso Nacional, por que não, no movimento sindical também, ele que já foi presidente fundador do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e hoje é deputado federal e líder da bancada do PT no Congresso Nacional, Vicente Paulo da Silva. Vicentinho, olá Vicentinho, tudo bem? Como vai, Jefferson? Um prazer estar aqui com você, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença, por reservar um horáriozinho aí na sua agenda, Vicentinho, para vir conversar aqui com os trabalhadores comerciários e comerciárias e todos os trabalhadores que nos assistem no programa TV Secor. Também aqui, ao nosso lado, o Edson Bertoldo, nosso diretor no Sindicato dos Comerciários. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Jefferson, tudo bem, comerciário e comerciária, trabalhador e trabalhadora. Conseguimos trazer o Vicentinho aqui, agradecer a ele, reservar esse espaço na agenda dele para dar uma mensagem para a gente, porque esse é gente da gente e vamos lá com ele. Pois é, o Vicentinho, que já é deputado federal pelo 3º mandato, presidiu o maior sindicato de metalúrgicos da América Latina, por que não? Também foi presidente da CUT e agora deputado federal. Como é que foi essa trajetória? Como é que foi chegar de dirigente sindical a deputado federal, Vicentinho? Pois não, Jefferson. Em primeiro lugar, saudar também meu amigo Edson Bertoldo, nosso companheiro, meu companheiro. O Edson, ele tem um cuidado muito grande em me mandar mensagens de esperança, de reflexão. Obrigado, Edson, você que é um grande dirigente, grande comunicador, um grande companheiro. Bom, a minha vida, Jefferson, sempre foi uma vida dedicada ao mundo do trabalho. Vocês sabem, eu, como muitos, sou nordestino, vim para São Paulo fugindo da seca e das consequências da seca. Hoje, graças a Deus, não é mais assim, a seca continua, mas você não ouve falar mais no que eu via, que quando eu trabalhava lá no Nordeste, Rio Grande do Norte, Acari, com 14 anos tive que trabalhar na grande seca de 70, uma seca em que eu via as pessoas mortas, penduradas em redes, sendo levadas para os cemitérios. Nós éramos chamados de os flagelados da seca. A seca desse ano é uma seca que, nos últimos 81 anos, a maior de todas. E não tem um ser humano passando fome. Graças às políticas do nosso governo, que eu ajudei a aprovar, né, a política de enfrentamento a essas condições. Vim para São Paulo, fiquei um pouco no Ipiranga, depois fui para São Bernardo, e em São Bernardo me transformei no metalúrgico. Trabalhei numa empresa pequena de Diadema, Tamet, depois entrei na Mercedes-Benz e fiquei na Mercedes-Benz por 25 anos. E na Mercedes-Benz eu nasci para a cidadania, nasci para a luta. O Lula era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, eu era filiado já desde 77. Quando o Lula foi cassado pela ditadura militar, eu entrei na condição de vice-presidente do sindicato em 81, vice do companheiro Jair Meneghelli, toda uma diretoria daquele período, e depois fui cassado também pelos militares em 83. Depois fui condenado à prisão também pelos militares, com base na Lei de Segurança Nacional, porque eu denunciei o governo federal naquele período, quando decretou o decreto 2012, que era aquele decreto que reduzia o salário dos trabalhadores. Era o arroxo salarial. E a luta foi, depois eu voltei para o sindicato, fui eleito presidente em 1987, isso era o então Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 90 eu fui reeleito presidente e em 92 eu fui o presidente fundador da unificação entre São Bernardo e Santo André e Diadema. Aí se transformou no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que é até hoje. E em 94 eu fui eleito presidente nacional da CUT. De 94 a 97, de 97 a 2000, aí em 2000 voltei para a base, e de 2002 fui eleito deputado federal.
Pois é, como presidente da CUT, Vicentinho, quais foram os principais desafios naquele momento que o Brasil começava a engrenar, a retomar a democracia? Quais foram os... Eu posso dizer que nós vivemos 3 grandes fases marcantes da nossa vida. Uma foi a fase da ditadura militar, você não podia se movimentar, diretores caçados, muitos perderam a vida, não é? Outros presos, e era uma época de novas conquistas. Surgiu o nosso Lula, o nosso grande líder, nosso companheiro, e vivemos uma crise muito profunda do desemprego e da inflação alta, que foi no período do Fernando Henrique Cardoso. Esse período chamado neoliberalismo, em que eles buscavam resolver problemas através do arrocho salarial, né? Inflação 80%, né? Maílson Santa Nóbrega, que era um ministro, era chamado ministro da inflação, né? E foi uma crise muito dura, porque naquele período eles estimularam os empresários, ao invés de responderem às reivindicações dos trabalhadores, eles vinham com pauta de reivindicações para tirar itens da pauta dos trabalhadores. Era um momento muito difícil, né? Aí veio o Lula, e na época do Lula, é claro, foi uma época que eu já estava no parlamento com ele, mas o meu momento como presidente da Central foi um momento de muita dureza, mas tivemos a capacidade de aprovar uma tese que eu trouxe do nosso sindicato, que era a tese de transformar o sindicalismo em sindicato cidadão, sindicato de base, democrático, mas que luta vendo o trabalhador como um ser que tem direito ao salário, é verdade, melhores condições de trabalho, é verdade, mas direito à boa moradia, à saúde, à cultura, ao lazer, né? E por isso que foi uma tese vitoriosa e vale até hoje. O Sindicato de Osasco é um desses sindicatos comerciários que tem essa postura tão bonita, tão transparente. Queria também parabenizar, querido Edson, você e toda a diretoria por esse trabalho. Mas foi um momento muito difícil aquele período. Pois é, né, Edson? Hoje é bastante comum tratar do tema sindicato cidadão. O próprio Secor é um dos que adotam essa linha de conduta, né, de enxergar o trabalhador como participante da sociedade, que tem demandas de saúde, no bairro, da família, né? Mas então começou lá com o Vicentinho. Por isso que eu volto a dizer aos companheiros Jefferson e o deputado Vicentinho, né, que gente da gente se diz isso, né? Se resume nisso. Começou lá atrás, num período duro de ditadura, um período que a gente teve que atravessar para poder chegar aqui hoje, né? Na questão hoje que nós estamos num período tranquilo, porque a gente tem construído isso através da nossa história, através do Lula, que começou lá atrás, em 2000, quanto foi que o Lula subiu? 2002, e já são 12 anos de governo popular. Então, essa metodologia de sindicato cidadão se aplica ao Secor. Quando o sócio vem no sindicato, a gente mostra que o sindicato não é só pauta de reivindicação, não é só conquistas, mas sim lazer, cultura. Nós temos colônia em Biúna, nós temos a pousada na Praia Grande, nós temos convênio com dentistas, psicólogos, enfim. Hoje o trabalhador e a trabalhadora pode vir no sindicato não só em busca do seu direito, mas sim de um lazer. Então, voltamos a dizer, agradecemos ao deputado Vicentinho por essa conquista implantada lá atrás, no tempo que ela era presidente da CUT, que ele já falou, aquele tempo era dureza. E não só isso, né? Participando da formulação de políticas públicas também, né? Brigando Sim, com o sindicalismo cidadão, na verdade, é aquele que ajuda o trabalhador a compreender em que contexto ele se encontra, tanto do ponto de vista da conjuntura nacional, internacional, mas também do direito dele, de ter. A gente, naquele tempo, fazia, para atrair os trabalhadores ao sindicato, fazia festivais de músicas, a gente fazia campeonato de dominó, fazia campeonato de truco, era muito interessante. O trabalhador que vinha falar, puxa, essa casa me vê por completo, e por isso eu vou me filiar e vou participar. Só que na hora da luta, todos iam para a luta. Isso é que era o mais importante. Olha aí. Agora, recentemente, então, você se torna líder da bancada do PT. O primeiro líder negro, né, da bancada do PT, e com um momento em ebulição, aí, Copa do Mundo, grandes desafios acontecendo por vir aí no Brasil. Quais são os eixos que orientam o
trabalho da liderança e da bancada em 2014? Bom, primeiro dizer que poucos líderes operários assumiram esta missão na bancada. Eu me lembro do Lula, antes do Lula, do Djalma Bom, em 1985, quando eram 8 deputados. Me lembro do Lula, na época constituinte, quando já éramos 16 deputados. Lembro do João Paulo, que também foi nosso líder, em 2001. E depois eu assumo agora esta liderança. Agora somos 89 deputados, uma tarefa imensa. E apenas acrescentando, Jefferson, eu sou o primeiro líder negro da história do parlamento brasileiro, de todos os partidos. Olha aí. Isso demorou a acontecer, mas também eu quero cumprir isso com muita honra, né? Afinal de contas, e o papel do líder de uma bancada, além de coordenar, né, além de ser o representante daquela bancada, é enfrentar o diálogo com o governo, com os partidos de oposição, com a sociedade. Aqui, quando eu falo com vocês hoje, estou falando em nome dos nossos deputados. É a maior bancada do parlamento, uma bancada querida, carregada de compromisso, não é bancada que faz negócio, é uma bancada que, se tem uma bancada que funciona por ideologia, que entende o mandato ser uma missão, esta é a nossa bancada. Claro, tem outras bancadas que eu muito respeito, como a do PCdoB, mas saiu dali, outras bancadas não são mais bancadas, são deputados que atuam comprometidos com o mundo do trabalho e com a dignidade. Outros, infelizmente, estão lá por carreira e não por missão. Neste momento, nesse período, digamos, eleitoral, é um período de muita tensão, de muito debate, né? E eu sou uma pessoa altamente compreendedora do bem que o governo Lula e o governo Dilma fez para o nosso país. Se não vejamos, né, tirar 32 milhões de pessoas da miséria, colocar 42 milhões de pessoas na classe média, fazendo com que, pela primeira vez na história do Brasil, a classe média seja a maioria, não é? Este ano consegui colocar 2 milhões e 500 mil jovens pobres, negros, indígenas na universidade, não é? A questão da empregabilidade, o maior índice de emprego desde a época que foi criado o sistema de acompanhamento. Isso é uma respeitabilidade internacional, né? 96% dos trabalhadores conseguiram aumentos acima da inflação, e o Brasil enfrentou a crise mundial com galhardia, enfrentou a crise assegurando direitos para os trabalhadores. Certo. Vicentinho, pedir licença para a gente fazer agora um rápido intervalo e a gente já volta. Você continua ligado no programa TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, líder da bancada do PT na Câmara Federal. Também com o nosso diretor Edson Bertoldo. Vicentinho, você terminou falando dos desafios da liderança da bancada, né, da sua figura como primeiro líder negro de toda a história do parlamento. Agora, vamos falar um pouco da produtividade desse deputado federal, que é intensa, né? Eu tenho aqui alguns indicadores, mas são muitos, são mais de 100 projetos que você apresentou neste mandato, né? Mas eu vou destacar um aqui que é de especial interesse para a categoria dos comerciais e para os trabalhadores em geral, que é o PL 1621/7, que combate aí a terceirização nos locais de trabalho. A terceirização é um mal dos tempos modernos para o trabalhador, Vicentinho? Olha, Jefferson, este projeto, inclusive, eu quero aproveitar para agradecer aos comerciários que foram a Brasília, juntamente com a classe trabalhadora brasileira, liderados pela nossa Central Única dos Trabalhadores, porque foram esses trabalhadores que impediram um mal maior. Lá existem vários projetos que tratam da terceirização, mas 2 são diametralmente opostos. Um deles é do empresário Sandro Mabel, que precariza cada vez mais, legaliza a precarização dos trabalhadores terceirizados. O meu projeto, que é o 1621, é o 1621, não é o número? Isso, 1621. Esse projeto, ele é um projeto que regulamenta,
de forma a impedir o trabalhador ter condições precarizadas, mas também faz com que o sindicato participe, faz com que não se terceirize tudo, responsabiliza solidariamente a empresa contratante e a empresa contratada. Enfim, um projeto completo construído no seio dos trabalhadores. Então, o projeto do Sandro Mabel, que é primeiro do que o meu, porque ele foi deputado primeiro do que eu, é um projeto que a gente conseguiu segurar para não ser aprovado. O meu está tramitando, vai chegar uma hora que vai haver um novo confronto, e aí vamos discutir item por item sobre ele. Mas eu também tenho, Jefferson, entre os meus projetos, um projeto que interessa diretamente aos comerciários, que é o projeto de lei que proíbe que o caixa de supermercado seja ao mesmo tempo caixa e empacotador. Já ocorreram, inclusive, audiências públicas, o debate continua no plenário, eu espero um dia poder aprovar esse projeto. E estou de olho nessas empresas, sobretudo McDonald's e outras, porque estamos chegando a denúncias de condições péssimas aos trabalhadores. Eu quero um dia conversar muito sobre isso, porque não é possível permitir que uma multinacional, apenas por ser uma franchise, venha e coloque condições horríveis para o nosso povo jovens, muitas vezes não ter o direito sequer de descansar, ou se descansar não ganhar horário de descanso. Entre outras denúncias que eu estou sabendo, vou verificar. Não vou cometer aqui nenhuma irresponsabilidade de falar antes do conhecimento, mas eu preciso ver como uma loja lá em Brasília, que foi denunciada, porque colocou para os caixas as mulheres ficarem de calça plástico para poder não ir ao banheiro. Isso é uma coisa inaceitável num país como o nosso, em qualquer país do mundo. Mas estou muito comprometido. Agora, tem também outros projetos, né, Jefferson? Um que eu estou muito interessado nele, que é o meu projeto que proíbe o motorista de ônibus de ser motorista e cobrador ao mesmo tempo. O que é que as empresas estão fazendo? Mandam embora os cobradores, obrigam o motorista a dirigir e a cobrar. Esse motorista não ganha o salário do cobrador, que está desempregado. Esse motorista está estressado. Quando ele falta no troco, o dinheiro é descontado do salário dele. Se ele atrasa porque deu troco ou demorou um pouquinho, ele perde tempo do almoço. Acidentes ocorrem, estresse permanente. Então não é justo. O projeto já passou por 3 comissões, a Comissão de Viação e Transporte, a Comissão de Trabalho, e agora foi aprovado esta semana na Comissão de Constituição e Justiça, pronto para ir para o plenário. Tem outros projetos lá também, como por exemplo o projeto que dá direito à aposentadoria especial ao nosso irmão coletor de lixo, que é aquele companheiro que literalmente corre atrás de um caminhão de lixo na porta da sua casa. Sim. Ele não vai aguentar chegar aos 65 anos correndo daquele jeito, ganhando pouco, se contaminando com lixo hospitalar, ou outro tipo de lixo, se ferindo com ferro, com vidro. Enfim, é preciso muito cuidado com o nosso povo trabalhador. Mas eu não tenho tempo aqui de falar de mais de 100 projetos de lei. Mas eu vou fazer você falar então... tem um que eu queria falar também, se você permitir, Jefferson, que também está na boca da votação, que é o projeto que assegura ao policial, civil, militar, bombeiro militar, federal, rodoviário federal, ferroviário federal, o direito ao adicional noturno, porque os trabalhadores têm esse direito, eles não têm. É uma PEC, é PEC 339, que também está pronto para ir ao plenário, já passou por todas as comissões. Olha só. Agora eu vou fazer você falar de mais um projeto, então, que foi alvo de uma polêmica recente, né, nas redes sociais, que dizia que você estaria tentando proibir a compra de livros estrangeiros. Explica pra gente um pouco qual foi essa história. Pois não, Jefferson, eu sou um deputado que me preocupo muito com o emprego dos trabalhadores no Brasil, não é? Ainda mais quando se trata de dinheiro público. Tanto é que eu sou autor de um outro projeto, antes de falar desse, que é o projeto que proíbe o poder público de comprar carro importado. O poder público, no Brasil, tem muitas fábricas de automóveis, muitas empresas de autopeças. Então, vamos comprar carro no Brasil. Eu não estou propondo para o cidadão comprar, porque ele tem o direito de comprar fazer o que quiser com o dinheiro dele. Mas uma fábrica, quando vem para cá, o governo federal ou estadual dá terreno, evita pagamento de impostos por um bom período, gera emprego, fica reclamando quando tem desemprego, na hora de comprar carro importado. Esse projeto é tão importante
que já passou pelas comissões na Câmara, já passou na CCJ e já está no Senado tramitando. Eu espero logo, logo ajudar a gerar emprego no Brasil. O outro projeto que eu apresentei foi preocupado com a produção gráfica no país. Não somente a indústria papeleira, mas também, que é o sindicato dos papeleiros, mas também como a indústria gráfica. Porque a indústria gráfica no Brasil está fechando. Milhares de trabalhadores sendo mandados embora e o Estado brasileiro, sobretudo o governo federal, mas também os governos estaduais, ficam comprando livro da China, em língua portuguesa, manda fazer lá porque é mais barato, então com exploração péssima, traz para cá esse livro causando emprego no Brasil. O que é que nós queremos? É que a produção de livro também seja por parte do poder público, repito, seja também feita no próprio Brasil para gerar emprego. O que aconteceu? Eu mexi com o interesse de grandes lobbies. E um grande, que eu acho que ele é um grande lobista, estou preocupado, é o tal do Maílson da Nóbrega, que é um ex-ministro. Ele escreveu na revista Veja, que é um panfleto mentirosa, que é uma revista que sempre meteu muito pau no Lula e age com o interesse do povo, da elite brasileira, colocou uma matéria dizendo que o meu projeto era um projeto que ia impedir o Brasil do povo ter livro de fora. Não estou impedindo produção intelectual, muito pelo contrário, o meu mandato são 4 eixos: direito dos trabalhadores, luta contra todo tipo de preconceito, questão ambiental e cultura. Agora, nós temos que valorizar a cultura brasileira e gerar emprego no Brasil. Como ele suscitou muita polêmica, e eu também reconheço que o título não é muito bom, e tem gente que ao ler o jornal só lê a manchete, não lê o conteúdo, então nós estamos retirando o projeto, já retirei o projeto e vamos reapresentar um outro para assegurar a garantia da produção nacional sem impedir a vinda de produtos do mundo inteiro, que é sempre importante. Agora, muito cuidado, porque tem gente ganhando dinheiro às custas da miséria do povo brasileiro e do desemprego. Importante esclarecimento. Agora, dentro dos eixos do seu mandato, um dos principais, imagino, é realmente a defesa dos trabalhadores. E, com base nesse eixo, você idealizou e preside a Frente Parlamentar da Saúde e Segurança no Trabalho, né? Como é que é levar esse tema para o Congresso Nacional? Bem, antes de Jefferson, eu fui o presidente da Frente Parlamentar em defesa da Guarda Civil Municipal. Hoje, essa frente já começa a perder o seu efeito, porque, graças a Deus, depois de 6 anos de luta, a gente conseguiu regulamentar a função dessa categoria, já votado na Câmara, já está no Senado, e certamente nesta semana, que começa em julho, ele será votado para a sanção presidencial, que é muito importante regulamentar a vida da Guarda Civil, sobretudo para o trabalho preventivo, com cidadania e comunidade. Agora, diante desse fato, e preocupado com o índice de acidente de trabalho no Brasil, o ano passado morreram 3.015 pessoas em acidente de trabalho, viu, Edson? Coisa horrível, mais do que em certas guerras, né? Eu sou presidente da Frente Parlamentar pela Segurança e Saúde no Trabalho, e quero agradecer o povo de Osasco, porque foram os dirigentes sindicais aqui de Osasco, Edson estava presente, de várias categorias, que me acolheram e me deram os primeiros subsídios para fortalecer esta luta. Realizei recentemente uma sessão solene, cujo tema era somente segurança do trabalho, muitos dados, envolvemos ali vários sindicatos do Brasil, e é claro, quando voltarmos à produção normal, legislativa, nós vamos dar muita força a esse trabalho, porque eu acho que o parlamento tem tudo a ver com a dignidade do trabalho. Conseguimos aprovar a PEC do trabalho escravo, que é uma PEC importantíssima na Câmara, foi para o Senado aprovou. Tem umas modificações que nós não gostamos muito, mas definiu bem a questão do trabalho escravo, que é um lugar onde ocorrem muitos acidentes, e isso autor de pelo menos 6 projetos que tratam da questão da segurança, como prensas, extrusoras e outras coisas mais. Agora a frente ela vai não só catalisar, como mobilizar os parlamentares para cuidar da vida dos trabalhadores. O Vicente elogiou os sindicalistas de Osasco, né, Edson? A gente tem que mencionar aqui o trabalho de
de um pioneiro aqui, que é de uma outra categoria, mas participa dos eventos aqui, tudo ajudou a formar o CISOR, nos bastidores, o Vicentinho até perguntou aqui do nosso companheiro Góes, né? Também foi uma criação com incentivo dele, que é o Clemente lá dos metalúrgicos, né, Edson? É um batalhador aí das questões da segurança e saúde no trabalho, né? Realmente, esses dois dirigentes, o Góes e o Clemente, né, eles batem sempre nessa questão do trabalhador, da segurança, da saúde do trabalhador, e eles, aqui na nossa região, são responsáveis por mobilizar outros sindicatos, outros companheiros para poder se identificar com o tema. Recentemente tivemos um programa com o Cal, do Ministério do Trabalho, né, que ele mostrou a importância da pessoa, inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né. E isso, para dar um adendo, além da pergunta do Jefferson, dizer que, para você trabalhador e trabalhadora, olha a analogia. Você faz uma denúncia ao sindicato, fica com a gente tenta resolver. Aí a gente se trava nas leis, tem que ser bem simples para você entender. E o Vicentinho, lá em Brasília, você viu tanto que o projeto que ele aprovou, está lutando, é uma voz lá, tem que ter mais dirigentes, mais representantes do povo, que fala a linguagem do trabalhador no parlamento, ele tenta desenrolar lá em cima, porque a gente sobe, chega lá, trava na lei. Então tem que ter um deputado, ou um representante do trabalhador lá para ter voz. Então é isso que eu bato sempre na tecla. Gente da gente é isso. É homem que luta pelo trabalhador, pela trabalhadora, contra direitos, contra interesses, aliás, de outros lobbies, né? E é uma voz que está lá sempre no parlamento gritando em nome do trabalhador. Vicentinho é trabalhador futebol clube. Por isso que eu falo para você, gente da gente é o Vicentinho. E Vicentinho, quando você faz seus discursos inflamados, defendendo o trabalhador, minha mulher briga comigo, que eu fico vendo na TV Câmara, eu me sinto representado na sua voz dentro do parlamento, viu, Vicentinho? Então, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Vamos lá, Jefferson. Pois é, essa questão da participação é importantíssima, porque em determinado momento, o Vicentinho viveu isso, o movimento sindical tentou se apartar da política partidária, da política de representação, né, Vicentinho? E perdeu muito espaço, a classe trabalhadora perdeu muito espaço. Eu queria primeiro agradecer as palavras do nosso querido amigo Edson, Bertoldo, as suas também, Jefferson. Mandar o meu abraço para o grande companheiro Góes, também para o Clemente, que são companheiros que a gente tem uma histórica jornada, né, na luta em defesa da segurança e saúde do trabalho, que não é só o acidente, é também doença profissional, outras coisas mais. E o parlamento, pessoal, é isso. A gente não pode mais votar por brincadeira. Tem que votar com pessoas que se parecem com você, que têm compromisso histórico. Então, nesse momento, olha a vida pregressa dos parlamentares, olha a sua história, olha os seus projetos, porque a gente tende, se o povo votar com muita consciência, a melhorar aquele parlamento. Às vezes a gente critica deputado que se envolve com isso ou com aquilo, deputado ligado à burguesia, que tem muitos, mas esse povo tudo foi eleito pelo povo. Então, nesse período eleitoral, a gente recomenda muita consciência na hora de votar. E eu agradeço muito a Deus por ter sido digno da confiança de vocês. Certo. Ok, Vicentinho, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Edson, obrigado aí pelo bate-papo com o Vicentinho também. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, em www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E você também pode acompanhar o dia a dia do sindicato através da nossa página no Facebook, facebook.com/secorcut. E o TV Secor fica por aqui. Nós aguardamos você na próxima semana. Até lá!